Muito bem, gente, voltamos. Uma vez concluídos os acordos de Oslo, já com a oposição de Hamas e de outros grupos, como a própria Frente Popular da Libertação da Palestina, nós começamos um segundo momento da resistência, onde havia uma certa expectativa do que aconteceria. Os acordos de Oslo, na verdade, foram muito ruins para os palestinos desde o começo. A aceitação pela OLP, principalmente pelo Al-Fatah, era por uma falta de opções. Não havia opções, pelo menos para a OLP. Ela dividia a Cisjordânia em 3 regiões, chamavam a região A, que ficava ao norte, onde os palestinos teriam autonomia política e militar, né, onde se estabeleceria a autoridade palestina, onde está o Mahmoud Abbas hoje. Uma região B, onde você teria autonomia política, mas não teria autonomia militar, ou seja, a ocupação continuaria. Está falando na cara que esse acordo era muito ruim. E uma região C, onde não haveria nem autonomia política, nem autonomia militar, ou seja, a ocupação israelense seria total. Ou seja, ele já era, de origem, um acordo muito ruim para a Palestina, parecendo mesmo uma capitulação. E o resultado dele mostra isso, com a formação da autoridade palestina cada vez mais fraca, uma tendência à corrupção e muitas vezes servindo fazendo o trabalho para Israel na repressão dos palestinos. Evidentemente que o Hamas reage a isso no nível político ainda, com bastante intensidade, criticando esse acordo. Mas em 1964, um camarada, um judeu, um colono de origem estadunidense, se eu não me engano, resolve entrar numa mesquita em Hebron. O nome dele é Goldstein, o primeiro nome eu me esqueci agora, gente, por favor, me perdoem, mas esse tal de Goldstein entra numa mesquita em Hebron e mata mais de 20 palestinos. Isso em 1994, um ano depois da formalização dos acordos de Oslo. Isso gera uma grande revolta entre os palestinos, e o Hamas decide fazer ataques à população civil. Esse foi um dos grandes problemas. Homens-bomba mesmo entram e atacam Tel Aviv. Alguns entram em ônibus, enfim, matando vários civis, o que provoca uma reação de Israel, evidentemente, que faz ataques militares contra o Hamas, mas o Hamas já estava preparado, confronta Israel, e vários ataques e contra-ataques de origem militar se seguem por vários anos. Enquanto se deteriorava a autoridade palestina na Cisjordânia, o Hamas se consolidava, para o bem ou para o mal, como a autoridade em Gaza, a autoridade que representava os palestinos, que lutava pelos palestinos. Esses ataques continuam até 2005. Na verdade, eles se recrudescem a partir de 2000, quando, após um incidente em Jerusalém do Norte, em Jerusalém, perto da mesquita Al-Aqsa,
quando foi visitado por Ariel Sharon com uma comitiva, os palestinos se sentem ofendidos por aquilo e começa a segunda intifada, a segunda rebelião, também de forma espontânea. Evidentemente que o Hamas se engaja nisso e a OLP, que já tinha um passado de resistência, que já tinha feito ações militares, ataques a civis, inclusive, como o de Munique em 1972, passa a adotar uma política de reprimir os palestinos engajados na rebelião, mostrando bem a decadência desse movimento. A intifada, a segunda intifada, vai de 2000 a 2005, com várias baixas civis do lado palestino, mas com baixas também entre os sionistas, entre os israelenses. Claro que num número muito menor, como sempre foi. Em 2005, o mesmo Ariel Sharon, que iniciou essa confusão toda, resolve fazer um acordo em Gaza, retirando os colonos e dando autonomia administrativa em Gaza para o Hamas, que de fato nem queria isso. O Hamas já nessa época buscava uma articulação com os outros movimentos de resistência palestina para uma maior eficiência nessa luta. Inclusive já estava procurando a própria autoridade palestina, com algum sucesso. Depois, Ariel Sharon iria bloquear Gaza, mas isso aconteceria em 2008. Em 2006, nesse esforço de se integrar, inclusive ao OLP, já nesse momento, o Hamas muda sua compreensão e entende que precisava se integrar aos outros movimentos, inclusive ao OLP, faz um acordo com o Fatah de Abbas, e em 2006 ele concorre às eleições do Parlamento Palestino, ou Conselho Nacional Palestino, o que a Helena Coman chama o primeiro sucesso catastrófico. Ele concorre às eleições e ganha com uma margem muito grande. Ele faz mais de 50% dos parlamentares e passa a ter o direito de indicar o primeiro-ministro, que era justamente aquele jovem lá do passado, o Ismail. Eles assumem em 2006, mas em 2007 eles são praticamente expulsos, são demitidos, não sei se dá para falar em demitido parlamentar, mas enfim, por pressão dos Estados Unidos e Israel. Em 2008, Ariel Sharon bloqueia Gaza. Muito raramente um palestino passar de Gaza para Israel. Faz aquele movimento de controlar a energia, controlar o abastecimento, tudo que eu já falei, transforma a Gaza num campo de concentração a céu aberto, numa prisão a céu aberto. Gaza passa a depender da ajuda humanitária internacional e da ajuda do Hezbollah e do Irã, isso especificamente ao Hamas. E o Hamas tinha no seu DNA que a única forma de resolver a questão palestina, ou seja, a ocupação colonial de Israel, era a luta armada, e eles defendem isso até hoje.
A partir disso, as chamadas brigadas da Autoridade Palestina cercam Gaza. A intenção do Hamas era só confrontar e dizer: nós não vamos ser intimidados com vocês, mas as brigadas eram tão desorganizadas que elas perdem e saem correndo de Gaza. Então, Gaza passa a ser controlada 100% pelo Hamas, que a Helena Couban chama de o segundo sucesso catastrófico. O Hamas não queria isso, o Hamas queria dividir a questão com outros movimentos palestinos. Depois vão se juntar a Jihad Islâmica, evidentemente, com as suas brigadas Al-Quds, e depois a Frente Popular da Libertação da Palestina, mas não o Fatah. Nesse meio termo, o Hamas tenta se aproximar da Autoridade Palestina, mas é repelido todas as vezes por Mahmoud Abbas. Ou seja, a Autoridade Palestina não queria saber do Hamas, com muita dificuldade e mantendo a resistência, ou seja, fazendo como a OLP fazia, ou seja, operações de sabotagem, sequestros, operações militares, todas elas de pequena monta. Operações de atentados à bomba, não mais, só foram em 90, depois a gente vai discutir isso. Eles continuam até 2018. Em 2018 ocorre o movimento da Marcha pelo Retorno. Era um movimento também espontâneo. O Hamas mal adere a esse movimento, apoia, mas não adere, não estimula, que era uma movimentação da população palestina em direção ao marco da criação do Estado de Israel. Em meses, durante esse ano de 2018, são mortos mais de 200 palestinos nas marchas pelo retorno. Na Cisjordânia, as ocupações só aumentam. E fica muito claro que os acordos de Oslo não seriam cumpridos, e eles foram feitos para não ser cumpridos, ou seja, nunca Israel pensou em um Estado palestino autônomo. Era só uma manobra diversionista, entre muitas delas. Entre 18 e 20 ficam mais acirradas os conflitos na Cisjordânia, principalmente. Os colonos aumentam muito. Hoje eles estão em um número que ultrapassa 600 mil. Eles têm uma atitude bastante violenta e racista contra os palestinos. Ocorre a tomada de casas, a expulsão das pessoas de suas próprias casas, assassinatos, prisões ilegais, todo o tipo de comportamento que é característico de um país colonialista. E o tempo está acabando e nós iremos para a terceira parte desse importante assunto.